Alunos de mediação, conciliação e arbitragem. Hoje a gente vai dar início à unidade 3 e vamos falar de forma específica sobre a arbitragem, que vai ser o tema do nosso restante do semestre. Na unidade 3 a gente vai passar por todos os aspectos gerais da arbitragem e na unidade 4 a gente começa a tratar de todo o procedimento que deve ser seguido dentro da arbitragem, como processo, né, na realidade como procedimento, mas muito similar com o processo civil, com o processo judicial, tá? Então a gente começa vendo a respeito dos aspectos gerais da arbitragem, relembrando alguns conceitos. Primeiro a gente vai estar utilizando o livro do Manual de Arbitragem, Mediação e Conciliação, do Luiz Antônio Scavone Júnior. Eu, inclusive, já mostrei esse livro para vocês em sala de aula. Ele é um livro muito completo sobre arbitragem. Quem tiver interesse na disciplina, vale a pena ver, porque 90% do livro trata da arbitragem em si e apenas no último capítulo, ou fazendo algumas diferenciações, ele fala da mediação e da conciliação. Então, grande parte do livro, por isso chama Manual de Arbitragem, trata a respeito de todo o procedimento arbitral, tá? Então a gente vai utilizar ele como base doutrinária. E aí, começando a falar sobre a arbitragem, a gente tem que relembrar o quê? Que a arbitragem, ela faz parte de um sistema heterocompositivo de solução de conflitos. Então nós temos os sistemas autocompositivos, que nós já estudamos, da mediação, da conciliação, a negociação também, que além de técnica também é um método de resolução de conflito, e agora a arbitragem entra dentro dos métodos heterocompositivos, que envolvem a arbitragem e a jurisdição estatal, que é o próprio Poder Judiciário, tá? Então a arbitragem faz parte do método heterocompositivo de solução de conflito, ok? Diante disso, o que a gente tem? Uma figura, tem a figura sempre do terceiro imparcial dentro do sistema heterocompositivo. Assim como o juiz no Poder Judiciário, o árbitro dentro do procedimento arbitral, dentro da arbitragem, tá? Esse é o terceiro imparcial. E qual é a diferença para a autocomposição? Nós já vimos isso também. Na autocomposição, o terceiro, que também é imparcial, ele, na realidade, não tem o poder de decidir absolutamente nada. Ele só faz com que as partes conversem ou, como na conciliação, sugere alguma coisa para que chegue a um acordo. Na arbitragem e no Poder Judiciário, o terceiro imparcial, ele já tem o poder de decidir, né? Então, por isso a gente também fala que a arbitragem, assim como o sistema estatal de resolução de conflitos, que é o Poder Judiciário, eles têm um aspecto específico, que é a natureza jurídica de jurisdição. Então, tem o terceiro imparcial o poder de dizer o direito, tá? E aí a gente tem todos os aspectos que envolvem a arbitragem a partir disso, né? A partir desse terceiro imparcial, que é o árbitro, a partir da similaridade da arbitragem com o Poder Judiciário e também algumas peculiaridades que vocês já estudaram, que faz com que a arbitragem seja um método mais célere, mais especializado, né, e que demore menos as soluções que são levadas ao procedimento arbitral do que as que são levadas ao Poder Judiciário, por exemplo, a irrecorribilidade da sentença arbitral. Mas a gente vai rever durante a aula de hoje, tá? Então, a arbitragem, ela existe desde o direito romano, e isso o Luiz Antônio Scavone Júnior, ele fala muito a respeito dessa origem da arbitragem, porque ela não é algo agora, do século XX, do século XXI, né? Apesar de estar sendo muito mais utilizada agora. Ela tem raízes que remontam à antiguidade. Mas por muito tempo, principalmente no direito brasileiro, não foi dado devido valor à arbitragem, né? Muitas vezes se buscava o procedimento judicial, o Poder Judiciário com preponderância, e inclusive as próprias normas não davam devido valor à arbitragem e à atuação dos árbitros. Então, no Brasil, por exemplo, a arbitragem só passou a ser vista como um meio jurisdicional de solução de conflitos
a partir de 1996, com a instituição da Lei de Arbitragem, que é a Lei 9.307 de 1996, tá? Então, a partir de lá é que começou a se ver a arbitragem como um meio jurisdicional, porque antes não se tinha a solução arbitral como um meio jurisdicional, tá? A partir com o CPC antigo, que é o CPC de 1973, a arbitragem nem era vantajosa. Por que ela não era vantajosa? Porque a decisão do árbitro, por exemplo, ela nem era chamada de sentença, ela era chamada de laudo arbitral. E esse laudo arbitral dependia de uma homologação judicial para produzir efeitos. E aí, então, se eu tinha apenas um documento da arbitragem, que não tinha efeito nenhum se não passasse pelo Poder Judiciário para ganhar a característica de título executivo, não existia nenhuma força específica, né, que dotava de eficácia aquela sentença, aquele laudo arbitral, né, que na época não era chamado sentença, hoje é chamado sentença arbitral. Então, o árbitro, na realidade, ele tinha um documento, um laudo, mas não tinha o poder de dizer o direito. Esse laudo arbitral só teve uma característica aí de sentença a partir de 1996, com a Lei 9.307, que é a Lei de Arbitragem, tá? E ganhou aí uma preponderância maior a partir de 2015, quando eu tenho aí no Código de Processo Civil, já de 2015, no novo Código de Processo Civil, dando mais ênfase aos métodos de solução de conflitos, né, de soluções alternativas de conflitos, tais quais a conciliação, a mediação e também a arbitragem. Então, quando o CPC de 2015 ele vem valorizar e principalmente ele vem dizer, olha, a arbitragem é um método eficaz de solução de conflitos, né? Então, efetivamente, é um método sério que nós vamos dar a devida valorização, porque é isso que o CPC traz em todos os seus dispositivos no decorrer dos seus capítulos e aonde, né, de forma esparsa, porque em diversos artigos no decorrer do código são abordados as características aí da arbitragem, tá? E o poder que essa arbitragem tem hoje, ok? E aí, quando a gente fala também que nós não temos mais um laudo arbitral e nós passamos a ter sentença arbitral, essa sentença ela passou a ser vista então como um título executivo judicial. Então ela não precisa mais de homologação do Poder Judiciário, tá? Então a partir de 1996 e a partir do CPC de 2015, hoje nós temos como eu disse, uma verdadeira valorização da arbitragem. A sentença, ela é um título executivo judicial e principalmente ela produz coisa julgada material, né? E essa produção de coisa julgada material, ela tem uma peculiaridade muito, muito grande, porque a sentença arbitral, por exemplo, ela não é passível de recurso. Então, olha que bacana. Enquanto no Poder Judiciário, uma sentença, eu posso ter aí 7, 8, 10 recursos diferentes em cima dela e ela demora muito tempo até que ela transita em julgado, na arbitragem não. Na arbitragem, a sentença arbitral, ela tem a característica de per si, de produzir a coisa julgada material, tá? A partir da sua expedição, ok? Então, ela não é sujeita a recurso, ok? Então, essa é uma peculiaridade e é uma das coisas, inclusive, que o Luiz Scavone Jr. diz no seu livro a respeito da própria característica da sentença produzir, da sentença arbitral, né, produzir efeitos de jurisdição. Então, hoje ela realmente tem o poder de dizer o direito, tá? E aí, seguindo com o primeiro capítulo do livro, que é o que a gente está, né, em termos claros, trazendo através do vídeo, aí surgem algumas perguntas e a gente vai, né, lendo o livro e fazendo essas perguntas a respeito da arbitragem. Primeiro, o que pode ser submetido à arbitragem, né? Então, nós já vimos nas nossas primeiras aulas que a arbitragem, ela é um negócio jurídico. Então, assim, ela é feita dentro de um negócio jurídico.
Então, geralmente, para me submeter à arbitragem, eu tenho que acordar com a outra parte. E sendo um negócio jurídico, que tipo de direito que está submetido aí aos negócios jurídicos, né? São só as situações que envolvem direitos patrimoniais e disponíveis, né? Então, a arbitragem, ela pode ser, um conflito pode ser submetido à arbitragem desde que esse direito seja patrimonial e disponível, que haja um acordo entre as partes e submeter esse conflito a uma jurisdição arbitral, tá? E que esse acordo tenha sido feito por meio de um negócio jurídico, tá? Então, a arbitragem em si, ela só é acessível principalmente as pessoas que têm capacidade de contratar. Mas aí nós falamos nas nossas primeiras aulas que muitas vezes a arbitragem, ela pode envolver pessoas que são menores de idade? Pode. Por exemplo, se um menor de idade é titular de um imóvel, que tem um contrato de locação nesse imóvel, vamos supor que é um imóvel comercial. Essa criança tem lá 11 anos de idade, mas ela é a proprietária desse imóvel, dessa loja comercial, que existe um contrato, mas essa criança é representada pelos pais nesse contrato. Tá? Mas é o direito dela que está sendo analisado, é o direito dela enquanto proprietária no recebimento dos aluguéis. Mas o que está sendo submetido à arbitragem? Está sendo o recebimento dos aluguéis, por exemplo, se houver algum conflito no recebimento desses valores. Como é um negócio jurídico, contrato de locação, e essa criança que é proprietária do imóvel está assistida pelos pais, está representada na realidade pelos pais, né, que são seus genitores e representantes legais, ela representada, né, pelos seus genitores, pode acionar a arbitragem. Então, na realidade, quem aciona a arbitragem é quem tem a capacidade de contratar, tá? Apesar da propriedade, né, do imóvel ser da criança lá de 11 anos de idade, ok? E o que está sendo submetido à arbitragem é o recebimento dos aluguéis, então, que é um direito patrimonial e é um direito disponível. O que é um direito disponível? É aquele que é possível transacionar sobre ele, né? Que é possível chegar a acordos, que é possível renunciar e etc. Então, todos os aspectos que envolvem a transação também, tá? Então, ótimo. Dito isso, que tipo de situações pode ser submetida à arbitragem? Direitos patrimoniais disponíveis, tá? Desde que haja uma convenção e um acordo entre as partes, tá? E que essas partes tenham capacidade de contratar, pois a arbitragem é um negócio jurídico, é uma cláusulazinha dentro desse negócio jurídico ou uma convenção dentro desse negócio jurídico, tá? E a sentença arbitral, e a gente já falou sobre ela um pouquinho, né? Ela tem, então, a peculiaridade de não ser submetida a nenhuma fase recursal. Então, não existe recurso sobre a sentença arbitral. Dito isso, a gente pode pensar, então, ela tem eficácia de plano. Ótimo, se as partes quiserem efetivamente cumprir essa sentença arbitral como ela foi prolatada pelo árbitro, né? Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas, mesmo acordando com o procedimento, né, acordou se submeter à arbitragem, passou por todo o procedimento, chegou na hora de cumprir a sentença, não cumpre, né? Ou durante todo o procedimento arbitral, o árbitro decidiu que era necessário, né, deferir alguma medida cautelar para evitar perecer o direito para uma das partes, e a outra parte que deveria cumprir essa medida cautelar também não quer cumprir. E aí como que faz? É possível que o árbitro vá lá e faça a coerção, né, dessa decisão, seja ela a sentença ou seja ela a medida cautelar? A sentença arbitral, apesar dela ter a característica de irrecorribilidade, ou seja, de coisa material, ela não tem, o árbitro em si não tem o poder de coagir ninguém a cumprir essa sentença arbitral. Então, a característica de coerção, né, ou seja, de fazer cumprir, de expropriar bens, por exemplo, né, de alguém a partir de uma sentença, ela não é do árbitro. Aí a gente entra num patamar, né, de litígio que só o Poder Judiciário pode resolver. Então, dentro da sentença arbitral, é bom que se diga que a sentença arbitral, ela tem aí o poder, né,
de ter coadjugado material, de não ser recorrível, mas o árbitro não tem o poder de coerção. Esse dizer o direito não tem o poder de coerção efetiva, né, de dar efetividade a essa sentença. Então é necessário buscar o poder judiciário para mover uma ação de execução, a ação de execução de um título judicial, porque a sentença arbitral é considerada pela legislação brasileira um título judicial. Então a gente entra com uma ação já de natureza executiva para poder realizar os atos aí coercitivos sobre essa pessoa que precisa cumprir, né? Pessoa física ou jurídica que deve cumprir o que foi determinado pelo árbitro no âmbito da sentença arbitral, tá? E aí, a próxima pergunta é que tipos de arbitragem nós temos? Porque a legislação, a lei de arbitragem, ela permite duas espécies de arbitragem, dois tipos, tá? Que é a arbitragem institucional e a arbitragem avulsa ou ad hoc, que a gente chama. Então, a arbitragem institucional é aquela arbitragem que é submetida a uma instituição. Então, muitas vezes eu tenho um tribunal arbitral, uma câmara arbitral, que é possível submeter esse litígio a uma determinada instituição com regras muito claras do procedimento que vai ser adotado durante a arbitragem. Então, além da lei de arbitragem, essas câmaras também têm regras muito específicas, né? Dependendo do tipo de conflito ali, de especialização de conflitos que ela trabalha. Por exemplo, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá é uma câmara voltada à arbitragem de conflitos, para a resolução de conflitos comerciais existentes em contratos entre o Brasil, contratos comerciais, claro, né, entre o Brasil e o Canadá. Então, assim, é muito utilizado a arbitragem institucional, principalmente para contratos, né, para empresas que fazem transações a nível internacional, tá? Ou seja, para questões comerciais, sobretudo. E eu tenho também a arbitragem avulsa ou ad hoc, tá? Essa arbitragem avulsa ou ad hoc, as partes, na realidade, quando elas deixam de procurar uma instituição previamente constituída para fins de arbitragem e passam a buscar um indivíduo árbitro, tá? Que não é ligado a nenhuma instituição, mas que irá decidir o conflito. Para haver a instituição da arbitragem avulsa ou ad hoc, eu tenho que ter no contrato, no negócio jurídico inicial, uma convenção de arbitragem. E essa convenção de arbitragem ela tem que trazer um procedimento muito claro sobre como é que vai ser feita essa arbitragem, tá? Então, enquanto as câmaras, né, a arbitragem institucional, que é ligada a uma instituição, ela traz aí regras procedimentais instituídas pela própria legislação e também pelo próprio organismo, pela própria instituição que vai tratar da arbitragem. A arbitragem avulsa ou ad hoc, ela deixa muito para as partes decidirem como que vai ser adotado as normas procedimentais. Não que eu não possa adotar a lei de arbitragem, notadamente eu tenho que adotar a lei de arbitragem, mas ela não é preponderante. Eu posso adotar qualquer outra norma ou fazer as normas procedimentais, inclusive dentro dessa convenção, tá? Então, quando a gente fala de uma convenção arbitral, ela não é uma simples cláusula num contrato dizendo o seguinte: olha, nós acordamos em nos submeter à arbitragem, ponto. Finaliza ali. Não. A convenção arbitral ela tem que ser um capítulo muito bem estruturado dentro desse contrato, tá? Dizendo quais são os procedimentos, como é que vai ser feita essa arbitragem, como é que vai ser a busca do árbitro, quais são os prazos, as regras. Então, quando se opta por uma convenção de arbitragem e inclusive se coloca dentro dessa convenção a possibilidade de buscar o árbitro ad hoc, o árbitro individual, não ligado a uma instituição, eu preciso ter regras muito claras, tá? Então, a instituição de uma convenção arbitral, ela prevê essas regras, tem que estar previstas regras muito claras, até mesmo para evitar qualquer tipo de nulidade. Porque ao buscar uma arbitragem
individual ou ad hoc, muitas vezes o que quer as partes? Elas querem diminuir custos, porque a arbitragem institucional ela é uma arbitragem mais cara, né? Aqui eu vou buscar um organismo, porque lá tem toda uma estrutura para atender, essa é uma estrutura muito especializada, né? Com árbitros, com procedimentos, com regras muito claras que você se submete quando você busca essas câmaras, quando você busca esses tribunais, né? Mas ela também dá mais segurança jurídica. Enquanto a arbitragem individual ad hoc, onde você deixa muito para o árbitro resolver, o que não está na convenção de arbitragem e o que é na legislação também que foi acordada a submissão entre as partes, deixa aí alguma lacuna, quem vai resolver é o árbitro, né? Então, quando você deixa muito também para a outra parte, a possibilidade de haver nulidades nesse procedimento é muito grande. Então, assim, a redução de custos é um dos motivos da busca pelo árbitro ad hoc, o árbitro individual, né? Sair da instituição para pagar menos, mas esse pagar menos, né, muitas vezes pode ter um problema por trás se o procedimento não estiver muito claro e principalmente se o direito submetido, se o conflito for muito complicado de ser resolvido, tá? Depender de uma demanda maior aí de especialização desse árbitro, às vezes ele pode até nem ter toda essa especialização toda. Então não deixa de ser um risco, tá? Uma outra pergunta que pode surgir é quais são as normas aplicáveis ao procedimento arbitral. E aí é muito importante a gente falar que a partir do momento que eu tenho lá uma possibilidade, por meio de um negócio jurídico, adotar a arbitragem, eu também tenho a possibilidade de colocar qualquer norma que eu quero que seja observada dentro desse procedimento. Então, o procedimento arbitral, ele é muito informal e também muito livre para que as partes convencionem até quais são as normas que serão utilizadas. Então, além da lei de arbitragem, né, do próprio Código de Processo Civil que pode ser adotado, e dos princípios gerais de direito, as regras de equidade, eu também posso adotar qualquer tipo de norma, inclusive normas internacionais, eu posso adotar normas administrativas, que eu digo administrativas internas de procedimentos de empresa, por exemplo, códigos de ética empresariais, legislação corporativa, então assim, regras atinentes a normas técnicas, por exemplo, da própria ABNT. Então, o que vai ser adotado depende muito do direito levado e também do objeto daquele conflito. E aí as partes também podem dizer que tipo de norma eles querem que seja utilizado, ou quais são todas as normas que devem ser utilizadas, e na ausência delas, o árbitro vai decidir com base nos princípios gerais de direito e com regras gerais de equidade, tá? Mas o procedimento é muito aberto para a adoção de qualquer norma, desde que previamente acordado pelas partes, tá? E claro, que garanta as regras normais de qualquer processo, né, procedimento. Ampla defesa, contraditório, que são os princípios gerais e constitucionais vigentes aí no nosso ordenamento jurídico, tá? E aí, uma outra pergunta que surge, a partir que a gente falou tanto aí sobre arbitragem e a cláusula e convenção, o que é convenção arbitral, né? A convenção arbitral, como eu disse para vocês, ela é um acordo prévio onde eu tenho regras estipuladas de submissão à arbitragem. Mas existe diferença entre cláusula arbitral e convenção de arbitragem? Essa resposta não sou eu que vou dar e vocês que vão me responder, porque é a atividade da semana. Então, qual é a diferença entre cláusula arbitral e convenção de arbitragem? E se existe diferença? Existe diferença entre cláusula e convenção de arbitragem? Vocês vão me responder, tá? Próxima pergunta. Se houver convenção de arbitragem, uma das partes pode submeter o litígio ao Poder Judiciário antes da arbitragem ser acionada? Repetindo. Eu tenho uma convenção de arbitragem estipulada no negócio jurídico que diz que o contrato de safra, que eu estou sobre o contrato de safra futura, então eu tenho lá uma propriedade
onde eu tenho uma plantação de soja, tá? Então, toda a produção da soja que eu vou ter durante o ano de 2020, eu vou entregar em 2021 para o contratante que está me comprando essa safra, tá? Toda a safra de 2020, em 2021 eu vou entregar, e aí a gente estipula um número mínimo de 60 sacos de soja, aí, sei lá, de 60 quilos cada, tá? E aí a gente tem essa cláusula mínima de entrega, tá? Sendo que o total da safra é o que ele vai me comprar ao final desse contrato, ok? E aí nós temos uma cláusula nesse contrato que submete à arbitragem qualquer tipo de conflito. Supondo que houve uma quebra de safra, ou seja, eu não consegui produzir tudo que efetivamente eu achava que eu ia produzir, e eu não consegui chegar a 60 sacas de 60 quilos de soja para poder fazer a entrega. Só que nós tínhamos uma cláusula lá que diz que se fosse por caso fortuito ou força maior, mas que eu tivesse adotado todos os procedimentos, toda a cautela na produção dessa safra, eu ficaria desobrigada em cumprir a cláusula mínima, e aí a outra parte não concorda com isso lá na frente, tá? Então, chegou na época de entregar a safra, ela não concorda, ela acha que mesmo a gente tendo feito essa cláusula lá de quebra de safra em situação de caso fortuito ou força maior, por exemplo, chegou uma inundação na minha propriedade, acabou com toda a minha safra de soja, não consegui produzir nem 2 sacas de soja no ano, né? Então, eu não consigo entregar 60. Se fosse uma situação de caso fortuito e força maior, pelo que está descrito no contrato, eu não teria obrigatoriedade de entregar, e aí o comprador suportaria o ônus, né? Mas ele não concorda. E nós temos uma cláusula arbitral. Nosso conflito, se houvesse algum conflito nesse contrato, seria submetido à arbitragem. E ele simplesmente não acorda e vai para o Poder Judiciário, né? E aciona o Poder Judiciário para que eu cumpra a cláusula mínima do contrato, para que eu entregue as 60 sacas de soja, independentemente de ter havido uma enchente na minha propriedade ou não, né? Ou se eu não conseguia, por qualquer outro motivo, cumprir a cláusula mínima, tá? A partir disso, o que eu tenho que fazer? É possível que ele acione o Poder Judiciário antes de acionar a arbitragem, que é uma cláusula do nosso contrato? Não é possível, tá? Então, a partir do momento que você pactua a arbitragem, deve prevalecer o que está escrito no contrato. Então, primeiro tem que se submeter o conflito à arbitragem, ou seja, as regras para que o árbitro decida o que vai ser feito com relação àquele contrato, né? Se existe alguma situação jurídica que às vezes eu tenha feito e que não leva à extinção daquela cláusula obrigacional e que eu tenho que cumprir aquela safra, a entrega da safra mínima, né? Da quantidade mínima para cumprir aquele contrato inicialmente firmado, tá? Então, e aí ele entra no judiciário. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imediatamente informar ao juiz. Falei, olha, senhor juiz, tem um contrato e nesse contrato existe uma cláusula arbitral e que a outra parte está descumprindo essa cláusula. Ele não poderia levar para o Poder Judiciário agora, né, imediatamente, esse conflito antes de passar pelo procedimento arbitral. E ele está trazendo, tá? E por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso na primeira oportunidade de falar nos autos, tá? Seja lá na audiência de conciliação, ou seja na contestação, eu tenho que imediatamente dizer para o juiz, ele não pode estar no Poder Judiciário solicitando o cumprimento desse contrato, porque nós temos uma cláusula arbitral. Se eu não falar isso na primeira oportunidade, incide a preclusão. E aí o litígio vai continuar no Poder Judiciário. Então, o juiz não vai olhar de plano essa cláusula arbitral, não é de ofício. Depende efetivamente de que o prejudicado, no caso eu, que sou uma das contratantes, informe para o juiz que existe essa cláusula, tá? Então, a partir do momento que eu informar, aí o juiz vai extinguir o processo
sem resolução de mérito. E vai dizer para ele, vá para a arbitragem. Você convencionou, a regra do pacta sunt servanda tem prevalecência, tá? Nessa situação. Então, prevalece o que foi acordado entre as partes contratantes. Então, se houver uma situação como essa, não esqueça, o juiz não conhece de ofício a arbitragem. Então, a parte prejudicada tem que informar que existe essa cláusula, que existe essa convenção. E a partir disso é que o juiz vai decretar a extinção aí do processo sem resolução de mérito e efetivamente mandar a parte procurar o procedimento arbitral, tá? E aí, aonde está isso, tá? Vocês vão olhar aí os artigos 337, parágrafo 6º e 445, inciso 7º e artigo 337, inciso 10 e parágrafo 5º do CPC, tá? Esses artigos vão nos slides, que inclusive tem um resuminho sobre sobre isso que a gente já abordou no vídeo aqui agora, tá? E eu vou mandar para vocês também um primeiro texto para a gente começar a analisar alguns casos concretos de câmaras arbitrais em contratos internacionais, principalmente direitos que envolvem direitos de autoria, regras de procedimento industrial, onde é adotado a arbitragem, tá? Mas não esqueçam esse texto inicial é para vocês lerem e compreenderem como é utilizada a arbitragem, então leiam e vão me responder a pergunta que eu fiz aqui no vídeo, que eu vou deixar lá também no sistema AVA para vocês, que é a respeito da diferença, né? E se existe uma diferença entre cláusula arbitral e convenção arbitral, ok? Ótimo, obrigada e bons estudos.